Não se trata, em absoluto, de uma criança débil, mas de um menino psicótico inteligente. A análise de Dominique foi solicitada pela sua mãe e proposta por doutor após a primeira das 12 sessões subsequentes, onde esta, a primeira, caracterizou-se pela entrevista de anamnese com a tentativa de deter a evolução para a loucura, onde doutor enunciou para Dominique como se daria a análise, onde esta última se realizaria através de conversas a cada 15 dias, onde Dominique expressaria tudo o que pensasse, incluindo sonhos que se lembrasse, expostos verbalmente em desenhos ou modelagens. Doutor ainda esclareceu ao menino a respeito do sigilo ao conteúdo das sessões, ao qual ele não estava obrigado. Precedida com o pai, que concordou com a terapia, Dominique relata. E os sonhos foram que eu me perdia numa estação e encontrava uma feiticeira lá. E ela não me dizia nada além de crack, crack, crack. Neste momento, o menino imitava com as mãos o gesto de esmagar. Eu estava pedindo uma informação e não queria arrumar complicações. Dominique temia qualquer manifestação animada de vida, que sentia como uma animação predatória despedaçadora. Após um desenho de barco da Guerra de Troia, revelou-se a sombra lançada sobre Dominique pelo tio paterno, misteriosamente desaparecido, que polarizava os pensamentos da família inteira por ocasião do nascimento do menino. Foi uma sessão de clima quase maníaco. Dominique passou velozmente de um assunto a outro numa espécie de fuga para adiante, contra um fundo de grande ansiedade. Os temas que se cruzavam e se superpunham tinham em comum a força extraordinária que Dominique atribuía às mulheres, a de Fifi Pulso de Aço e a de sua prima Babette, sua irmã e, por último, sua avó paterna. Evidentemente, foi uma sessão articulada com a questão da atribuição de um falo às mulheres. Na primeira parte da sessão, Dominique modelava um cão pastor. Foi percebível que não conseguia fazer com que a cauda e a cabeça de seu cão coexistissem, nem tampouco fazê-lo ficar de pé enquanto expressava seu sentimento de que tinham querido livrar-se dele ao ameaçar mandá-lo para o dispensário. Evocou também sua rivalidade com Paul Marie. Tal dificuldade foi atribuída por doutor à impossibilidade de Dominique aceder a uma imagem do corpo sexuada e fálica. Na segunda parte da sessão, o cão sonhou que era uma vaca e se transformou em boi. Um boi que sonhava que era uma vaca leiteira. Doutor propôs associações que prosseguiram através de uma série de sonhos imbricados. Essa vaca sonha que é um boi. A vaca é o sonho do boi, mas o boi com que ela sonha, ele sonha que é uma vaca. A série de associações manifestava a hesitação de Dominique quanto ao sexo sonhado, se encerrando com a imagem da vaca sagrada, representação de doutor na transferência. Houveram outros 2 momentos nessa sessão, caracterizados pelas intervenções e interpretações da analista, quanto aos pais e o simbolismo à perda do lugar de Dominique para sua irmã Sylvie. O menino faz personagens mais realistas que os primeiros, acrescentando pênis, que chamou de mamilo, e seios, que também se chamam o sexo do homem, disse, sendo indagado por doutor ao que eram as 2 bolas acrescentadas. No entanto, a sessão foi interrompida por Paul Marie, a quem havia acompanhado o irmão à sessão com a mãe, que revelara à analista que, na ausência do pai, a mãe pedia que eles dormissem em sua cama para esquentá-la. Tal confidência marcou a virada no tratamento de Dominique, que tentou esquivar-se quando indagado pela analista. Nas 2 sessões que se seguiram a essa crucial, Dominique autorizou-se a recordar suas brincadeiras sexuais com o primo, com quem havia brincado de mulher, imitando a amamentação. O significante leite circulou por essas sessões e se superpôs ao do mamilo falo. Dominique interrogou também seu valor próprio de menino, a julgar pelo valor de Sylvie junto à mãe, e em referência ao valor fálico que ele atribuía ao fato de a mulher gerar e alimentar os filhos. Evocou também brincadeiras sexuais com um amigo e de maneira mais elusiva com sua irmã. Enquanto falava dessas coisas, modelou peixes, raias de cauda elétrica e bocarra escancarada.
Essa sessão ainda era orientada pela questão das brincadeiras sexuais com as meninas da família. Dominique desenrolou durante essa sessão um fio associativo que Dalton contentou-se em atar pontualmente ao que ele já conhecia da história dele. Inicialmente, Dominique comentou o próprio tratamento. Ele falou que gostava de ir ali. Dominique traz que é teimoso como alguém que não pode fazer determinada coisa, e Dalton associa essa fala ao desprazer provocado por suas enunciações das leis de desejo, pois foi dito a Dominique, foi dada a ele a proibição do incesto, ao ser dito que ele não deitasse mais na cama da sua mãe. Essa sessão foi marcada por uma sequência de associações muito rápidas. Enquanto falava, Dominique modelou um cachorro. Era um pastor alemão pela metade, que estava cortado sagitalmente, com uma cabeça de tamanho desproporcional à cauda volumosa. Nessa sessão, Dominique traz a rivalidade com o irmão, o valor que ele dava às atitudes firmes do pai, a importância que seu avô paterno tinha adquirido aos seus olhos, além de trazer também a nova confiança que ele tinha adquirido em si próprio. Dominique apresenta progressos na escola, também apresenta progressos na família. Mas ainda assim, seu pai acreditava que eles estavam perdendo tempo e dinheiro com as sessões, e que tais mudanças se davam pela chegada da idade. E ele via que esse problema só seria solucionado por meio de cirurgia. Nesta sessão, Dominique dedicou-se a imitar uma intervenção cirúrgica. Essa, aliás, seria a penúltima sessão. A sessão seguinte já foi precedida de uma carta da mãe de Dominique, dizendo que aquela seria a última. Na última sessão, já no final de outubro, Dominique comentou sobre as atitudes do pai, que acreditava que seu atraso já não era mais recuperável e que era preciso que ele admitisse que a doença era incurável. Dominique acrescenta que gostaria de voltar às sessões quando pudesse ele mesmo pagar por elas.